Vim nesse vídeo falar sobre Dead End, Paranormal Park, ou como é conhecido no Brasil, Guardiões da Mansão do Terror. Série de animação da Netflix repleta de representatividade LGBTQIA+, e com um protagonista trans. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar ele a chegar a muito mais pessoas. Dead End foi criada por Hamish Steel, inicialmente como um curta-metragem de animação para o Cartoon Hangover. Na descrição do vídeo tem um link para esse curta-metragem para quem quiser assistir. Baseado nesse curta-metragem e desenvolvendo um pouco mais a história e os personagens, o Hamish Steel começou a postar online uma série de quadrinhos intitulada Dead End. Mais tarde, essas histórias foram retrabalhadas e publicadas numa versão física como graphic novel e já tem 2 livros. A história das graphic novels é basicamente a mesma da publicada online, mas com algumas variações em detalhes e pontos da trama e também uma melhoria na arte. E de acordo com Hamish Steel, essa versão antiga online é considerada não canônica. Então a Netflix comprou os direitos de Dead End para produzir a série de animação Dead End Paranormal Park. A adaptação da graphic novel para a série animada contou também com algumas modificações, mas como Hamish Steel continua como criador, a essência da história continua a mesma. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a série animada da Netflix, mas se tiver alguma curiosidade, alguma coisa que eu possa acrescentar enquanto a gente estiver conversando, eu falo pra vocês. A série conta a história de um grupo de funcionários que trabalha num parque de diversões assombrados repleto de demônios e muito mistério. O Barney e a Norma concorrem a uma vaga para trabalhar no parque e percebem que várias coisas estranhas estão acontecendo. Durante a seleção, os dois são tratados como sacrifício pela gerente do lugar, uma demônia chamada Courtney, para invocar o grande demônio Temelucus, que acidentalmente acaba possuindo o cachorro do Barney, o Pugsley. Após essa tentativa fracassada da Courtney, o Barney e a Norma conseguem o emprego e durante o trabalho encontram outros demônios e precisam lutar para manter o parque seguro. A série é muito divertida, tem 10 episódios de meia hora nessa primeira temporada e mistura bastante humor com mistério e um pouco de terror. E apesar do conteúdo original ser mais adulto, a série está classificada como 10 anos, então dá pra muita gente assistir. Eu senti a série com uma pegada meio Gravity Falls, né? Porque a história se passa no mundo humano, mas tem esse lugar específico cheio de mistério e com essa mitologia toda envolvida. Além disso, a série tem uma representatividade bem diversa e passa várias mensagens legais sobre inclusão e aceitação. É muito bom quando um programa consegue ao mesmo tempo divertir e ensinar as crianças a aceitar as outras pessoas e aceitar a si própria. O parque de diversões onde a história se passa chama Phoenix Park e é propriedade da Pauline Phoenix. A Pauline é uma artista de muito sucesso que durante várias décadas fez muitos filmes e programas e decidiu abrir esse parque temático onde ela pudesse eternizar o seu legado com várias atrações que representam uma fase de sua carreira. O Phoenix Park é quase como se fosse o Dollywood, que é um parque temático nos Estados Unidos de propriedade da Dolly Parton, que é uma cantora, compositora, atriz, filantropa e empresária americana, muito conhecida pelo seu trabalho com a música country. E Dollywood é basicamente um parque sobre a Dolly Parton. Em Dead End, quem dubla Pauline é um ator, o Clinton Lelp, que é muito conhecido por fazer a drag queen Miss Coco Peru. Na primeira temporada não foi falado nada sobre a Pauline ser uma drag queen, mas é muito interessante ter uma drag queen dublando a personagem. Então vamos falar do Barney, o nosso protagonista, que é um adolescente trans. Quem dubla o Barney é o Zac Barack, que assim como o Barney também é um homem trans. O Zac é conhecido por ter feito o Homem-Aranha Longe de Casa e é o primeiro ator abertamente trans a ter feito um filme da Marvel. Era um personagem bem pequeno e nada foi falado sobre a identidade de gênero dele, mas foi bem legal ter um ator trans fazendo parte do elenco. E eu já falei algumas vezes aqui no canal como eu acho importante que a representatividade exista não só nos personagens, mas também nos atores e atrizes que estão atuando, que estão fazendo esses personagens. É muito legal que um ator trans esteja emprestando a sua voz para contar a história de um personagem trans. Além disso, dentro da equipe de criação de Dead End, tem também pessoas trans trabalhando e isso é muito legal. Tem desde 2 roteiristas na sala de roteiro até pessoas trans fazendo storyboard. Então o Barney não estava se sentindo aceito dentro de sua família
E para ele ir trabalhar no Phoenix Park foi principalmente uma forma de fugir desse ambiente. A gente entende desde o começo que os pais do Barney parecem aceitar ele, mas a avó dele sempre fica dando opinião e criticando e falando que ele deveria voltar a ser o que ele era antes. E o que dói no Barney principalmente é o fato dos pais dele não defenderem ele diante da avó. Então, enquanto os pais do Barney não querem criar problemas com a avó, eles criam um ambiente extremamente tóxico pro filho. Embora a gente esteja vendo que a aceitação da comunidade LGBTQIA+, vem aumentado nos últimos anos, ainda tem muitas pessoas que não conseguem entender ou não conseguem enxergar que as pessoas querem ser elas próprias e não o que é ditado pela sociedade. E as gerações mais velhas são as que mais se apegam a essas regrinhas ultrapassadas e que não aceitam pessoas diferentes. E isso cria uma pressão muito forte, de repente até um trauma em pessoas como o Barney, que já se sentem infelizes por não terem nascido no corpo que ele se identifica. Então, no lugar onde o Barney só queria se sentir acolhido e ter a vida mais próxima do normal, ele é constantemente atacado pela avó dele. Então, o Barney tomou a decisão de escapar dessa vida claustrofóbica e morar lá no parque onde ele começou a trabalhar. E essa decisão consciente do Barney de evitar esse confronto que ele tinha em casa, a gente vê em vários momentos da série, né? O parque é praticamente atacado por demônios e ele prefere ficar morando lá do que voltar para casa. Ele prefere viver num castelo onde ele foi oferecido como sacrifício do que enfrentar a realidade em casa. No episódio 3, quando os personagens enfrentam aquele demônio do medo, fica bem claro que o medo do Barney é de não ser ouvido e não ser aceito como ele é como indivíduo. Quando a Norma descobre que o Barney tá morando escondido no parque, ele até se abre um pouco com ela e fala que estar vivendo lá no parque e convivendo com essas pessoas que ele acabou de conhecer é ótimo porque essas pessoas não conheceram o Barney antes da transição e não vão ficar julgando ele nem comparando ao que ele era antes. E a gente vê que o Barney é realmente bem aceito no parque e inclusive pelos demônios, né? O irmão mais novo do Barney também aceitou ele facilmente e talvez dentro da família seja a pessoa com o sentimento mais puro com relação a isso e foi quem acabou dando uma ajuda pro Barney para ele dar uma segunda chance para os pais. É interessante que aqui na animação, diferente da graphic novel, os pais não são totalmente vilões. Na graphic novel, os pais do Barney são totalmente péssimos, mas aqui na animação a gente enxerga uma dualidade neles. Porque apesar deles não quererem criar conflito com a avó, eles aceitam o filho. Outra pessoa que aceitou muito bem o Barney foi o Logs, um dos funcionários do parque, por quem o Barney tem um crush. E nesse ponto é muito interessante a série mostrar um homem trans que gosta de outro homem. É uma forma bem legal da série diferenciar a identidade de gênero de orientação sexual. Isso porque a forma com que o Barney se identifica, né, como um homem, a identidade de gênero dele é uma coisa. Já as pessoas por quem ele vai se interessar, por quem ele vai querer se relacionar, a orientação sexual dele é uma outra coisa. Muitas pessoas confundem e acham que se uma pessoa se identifica como mulher é porque ela gosta de homem, ou que se a pessoa se identifica como homem é porque ela gosta de mulher, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então o Barney pode ser um homem trans bissexual, um homem trans pansexual, um homem trans gay, e tá tudo bem. E minha gente, que fofinho, que gracinha que é o Barney com o Logs. Aquele episódio dos dois na fila do brinquedo, que era pra ir numa espécie de montanha encantada do amor, gente, que episódio foi aquele? O Barney passou o episódio inteiro tentando conversar com o Logs, tentando dialogar, tentando flertar com ele e ao mesmo tempo estava sendo ajudado por um casal de mulheres mais velhas. Claro que no meio disso teve uma possessão envolvida, né? Afinal de contas estamos falando de Dead End. E eu fiquei chateado que o Barney não foi com o Logs no brinquedo depois de todo esse tempo na fila, mas tudo bem, né? Foi por um bom motivo, foi para ele tentar se reconciliar com os pais. Mas o Barney e os pais ainda têm um pouco de desentendimento, né? Eles brigam durante um jantar, demora um tempo até os pais do Barney perceberem que se eles realmente aceitam o filho, eles precisam defender ele, eles não podem silenciar o Barney na frente da avó. E no final eles falam que vão conversar com ela, que vão tentar se esforçar pra esclarecer as coisas pra ela. E se por um lado temos o Barney, que apesar de todas essas questões que ele tem, ele possui muita facilidade em fazer amigos. Por outro lado temos a Norma, que é uma personagem mais introvertida, que lida com a ansiedade e a fobia social. É difícil pra ela formar uma conexão profunda com as outras pessoas
e isso deixa ela ansiosa quando ela precisa participar de algum evento em grupo. E a Norma até inveja um pouco o Barney e a facilidade com que ele tem para fazer amigos. Para pessoas com ansiedade e fobia social, como é o caso da Norma, qualquer tarefa cotidiana pode ser muito difícil de realizar. Coisas como apertar a mão, cumprimentar ou até comprar alguma coisa em lugar público é muito difícil. No episódio 3 daquele demônio do medo, a gente vê essa característica da Norma bem exposta. A Norma tem problema até com o toque, de cumprimentar alguém, de segurar a mão das outras pessoas. O Hamish Steel, criador da série, disse já em entrevista que a Norma está no espectro autista e que ele próprio, enquanto estava desenvolvendo a personagem, e tinha facilidade em colocar algumas características nela porque ele próprio vivenciou isso, acabou sendo diagnosticado também como estando no espectro autista. A Norma é super fã da Pauline Fênix, ela sabe tudo sobre a carreira dela e é como se a Pauline fosse tudo que a Norma não consegue ser. A Norma exalta a Pauline, toda a graça, todo o charme que ela tem, porque é como se fosse algo que ela sente que falta nela. Então a Norma gosta de viver na rotina, gosta quando as coisas não saem do controle e quando ela consegue manter tudo constante. Nesse aspecto, como a Pauline, a ídola da Norma, se manteve com o mesmo aspecto durante muitos anos, ela acabou se tornando a constante absoluta da Norma. Isso é uma motivação a mais para a Norma lutar e manter o parque o mais estável possível. Por isso, quando todos descobrem que a Pauline na verdade é um fantasma e é uma traidora, a Norma prefere ficar presa dentro dos rolos dos filmes da Pauline, onde tudo parece estável para ela. Apesar do Barney, do Pugsley e da Courtney ajudarem a Norma a permanecer estável, quem realmente ajudou a Norma foi a Badia. A Badia, que é uma garota de religião muçulmana, aceitou todos os medos e limites da Norma e ajudou ela em seu caminho. A gente vê que a Badia vai quase que a passos de bebê tentando essa aproximação com a Norma, né? Ela se senta distante, ela vai se aproximando aos poucos. E essa aproximação e esse cuidado que a Badia tem com a Norma é o que parece fazer a Norma aos poucos estar enxergando a Badia de outra forma. Nada aconteceu entre as duas ainda nessa temporada, só talvez um pequeno desconforto ali, alguma coisinha quando elas pegaram a mão uma da outra no último episódio, mas imagino que numa possível segunda temporada pode ser que o relacionamento das duas acabe indo para um caminho mais romântico. Bom, originalmente o Barney e a Norma seriam oferecidos como sacrifício a Temelucus pela Courtney, porque a Courtney queria agradar o demônio e quem sabe assim voltar para sua casa no inferno. Ela foi proibida de se aproximar do inferno e não volta para sua casa há quase 100 anos. No entanto, durante esse sacrifício de transmissão da alma, o Pugsley pulou na frente do Barney para defender ele e a alma do Temelucus acabou entrando no corpo do Pugsley. O Barney e a Norma conseguem salvar o Pugsley capturando a alma através de uma foto. No entanto, uma parte da alma do Temelucus ainda estava no Pugsley, fazendo com que o cachorrinho do Barney pudesse falar. Gente, que personagem maravilhoso, o Pugsley, o cachorrinho do Barney. Se no primeiro episódio, antes dele falar, eu já tava amando o Pugsley, imagina depois que ele começa a falar. Inclusive é bem interessante uma interação do Barney com o Pugsley, com o Barney falando que queria que o Pugsley voltasse a ser como ele era antes. Isso porque inconscientemente o Barney começou a reproduzir as mesmas falas que a avó dele falava pra ele. E assim, gente, como você pode querer que o seu cachorrinho, o seu animal de estimação, volte a não falar, se a coisa mais legal do mundo é justamente que ele fale com você? Além disso, com parte da alma do Temelucus dentro do Pugsley, ele também tinha alguns poderes mágicos. No entanto, quanto mais o Pugsley usasse esses poderes, mais o Temelucus ia conseguir assumir o controle sobre ele. Durante a temporada a gente vai descobrindo que várias dublês da Pauline foram desaparecendo durante os anos. Então é revelado que a Pauline original havia morrido e ela começou a possuir as suas dublês. Por isso que ela manteve sempre a sua juventude. Cada vez que uma dublê não servia mais, ela deixava de possuir essa dublê e ia possuir uma outra que era mais jovem, mais bonita e mais adequada para ela. Então quando a Norma, o Barney e o Pugsley descobrem a verdade sobre a Pauline, eles são banidos do parque e num episódio musical maravilhoso, os três tentam entrar de novo no parque e impedir que a Pauline possua um outro corpo.
Isso porque eles precisavam encontrar uma forma de entrar camuflados no parque e o Pugsley fez esse feitiço para transformar tudo num grande musical. E quem escreveu todas as músicas do episódio foi o Patrick Stump, que faz a voz do Josh na animação. E há muitos anos ele é vocalista da banda Fall Out Boy. Inclusive ele trabalhou também em Star e as Forças do Mal fazendo a voz do Rub Elliot. O Rub Elliot era um bardo da corte da família da Star que ficou incumbido no final da segunda temporada de fazer uma música maravilhosa para a coroação da Star. Então, no meio de todo esse musical, através de um feitiço, a Norma se passou por uma dublê da Pauline e a Pauline manipulou a Courtney para que ela ajudasse a possuir esse corpo. No entanto, isso foi interrompido pelo Temelucus, que conseguiu assumir o controle do corpo do Pugsley. Enquanto o Temelucus estava aprisionado dentro do corpo do Pugsley, ele estava experimentando tudo que o cachorro fazia. Então ele experimentou sentimentos como amor e várias emoções positivas que fizeram ele se afeiçoar a Norma e o Barney. Então isso fez com que ele salvasse a Norma de ser possuída pela Pauline. Então chega à Terra a Zagan, a irmã do Temelucus. Inclusive quem faz a voz da Zagan é MJ Rodrigues, uma atriz trans maravilhosa que fez muito sucesso com a série Pose. A Zagan quer dominar a Terra e começa a petrificar todo mundo, uma loucura, e ela coloca o Temelucus à prova, que agora não consegue mais ficar do lado dela porque ele se afeiçoou a todos os humanos. Tanto o Temelucus quanto a Courtney passaram muito tempo com os humanos, né? Principalmente com o Barney e com a Norma. Então ele se opõe a Zagan e enfrenta ela. Assim o parque é salvo e todos voltam ao seu estado original. Bom, e a temporada termina com um gancho maravilhoso de que provavelmente na próxima temporada teremos anjos. Quando a Zagan liberta a Courtney e tira aqueles braceletes que impediam ela de ir para o inferno, a gente descobre que quem colocou aqueles braceletes na Courtney foi um anjo. E é muito fofo que a Courtney tem a oportunidade de voltar para o inferno, mas ela prefere ficar na Terra com o Barney, com a Norma e com o Pugsley. Enquanto tá todo mundo reunido, feliz, comemorando por ter vencido, né, por ter salvado o parque, a Pauline tá sentada no telhado de mau humor porque seu holofote foi roubado e de repente ela é lançada para um outro plano por uma criatura que parece ser um anjo. E esse anjo parece muito interessado nesse grupo que lutou contra os demônios. Além disso, quando a Zagan vai embora irritada com Temelucus, ela fala que não vai ajudar ele quando ele tiver que lutar contra os anjos. E fala que vai contar tudo pra mãe deles, né? Ou seja, tem uma demônia maior vindo aí, ao mesmo tempo que uma guerra contra os anjos se aproxima. Loucura aí, minha gente. Por favor, renovem essa série. Precisamos de uma segunda temporada. E um dos motivos principais pra gente querer uma segunda temporada é porque no final o Barney e o Logs dão finalmente um beijo. Quero muito saber como vai se desenrolar esse relacionamento, como que vai ser agora a relação entre eles. Imagina só o Barney levando o namorado para um almoço de família com a avó dele, gente, que loucura. Eu tô muito feliz com essa série que trouxe dois elementos que eu gosto muito, né, que é fantasia repleta de mitologia com personagens LGBTQIA+, gente, melhor do mundo. Bom, e obviamente vários conservadores já chegaram cheios de argumentos, falando que a série vai ensinar as crianças a serem LGBTs. Eu nem vou entrar nesse aspecto porque eu já falei bastante em vários vídeos, e eu tenho um vídeo específico onde eu falo, né, que programas infantis com representatividade LGBTQIA+, não ensinam as crianças a serem gays, a serem trans, a serem qualquer coisa. Esses programas simplesmente ensinam crianças a respeitarem pessoas diferentes delas e aceitarem a si mesmas do jeito que elas são. E eu espero que tenha muito mais desenho de fantasia, de terror, de ficção científica, de tudo quanto é gênero com representatividade LGBTQIA+. Quanto mais, melhor. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!